Olá pessoal, saudações a todos, graça e a paz do Senhor estejam em todos os corações, Deus abençoe você, viu? Obrigado por fazer parte desse canal, você que recebeu esse vídeo, esse é um canal de discipulado, nós estamos tirando um tempo para estudar e meditar nas Sagradas Escrituras, ok? Então é interessante que durante esse vídeo, se você puder, pegue uma caneta, um papel, a sua Bíblia e vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Em alguns vídeos anteriores, uma pessoa fez um comentário assim: olha que legal, finalmente eu encontrei um canal em que vocês não empurram teologia goela abaixo e enfim, né, não é nada forçado. Aqui nesse canal nós só queremos falar da Bíblia. Nós não estamos aqui para discutir o que é certo, o que é errado, se é dogma, se é costume, se é doutrina, se é isso ou aquilo. Debaixo da orientação, à luz da palavra de Deus, nós vamos tentar entender um pouco dos mistérios que existem através dos códigos bíblicos e de muita coisa interessante que a gente precisa aprender também. Então, se você ainda não se inscreveu, deixa aí o seu joinha, faz a sua inscrição aí, aperta aí em inscrever-se, tá bom? Se puder, deixa um comentário, nos abençoe com a sua participação. Que às vezes você fala, na hora que acabar o vídeo eu deixo um like, um comentário ou me inscrevo e aí você acaba se esquecendo. Muitos de vocês escutam esse discipulado dirigindo, trabalhando, em algum momento de afazeres domésticos e nem todos assistem, só ouvem, né? Então se você puder já deixar o seu like, o seu joinha, fazer a sua inscrição, nos ajude. Missionário não é só quem vai, é quem envia também. Então de repente você pode ser um missionário compartilhando isso nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Deixe Deus te usar nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Eu escolhi falar de um assunto muito legal que há algumas semanas eu tenho tentado fazer uma live sobre esse assunto em nossas redes sociais e por alguns motivos eu acabei não conseguindo, e então separei ele para deixar aqui no canal e compartilhar com vocês. Um assunto muito legal, muito interessante, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então vamos lá, pegue a sua caneta, o seu papel, a sua Bíblia e vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar aqui sobre a esterilidade espiritual. Você sabia que na Bíblia diversas mulheres teve esse problema de esterilidade, em que Deus aproveitava a situação para mostrar como que naquele momento as pessoas estavam, o que elas precisavam mudar ou melhorar e como era a situação do povo naquele exato momento. E muitos de nós passamos por isso. A esterilidade não é uma coisa exclusiva de mulheres, é de homens também. Eu peguei alguns exemplos aqui de mulheres da Bíblia que tiveram essa enfermidade, essa anomalia que foi a esterilidade, e nós vamos ver a revelação profética dessa palavra trazendo para o contexto atual dos nossos dias, tá legal? Então olha só, o Salmo 127, que é o texto hoje nesse discipulado, eu não vou ler muitos textos, então o Salmo 127, o versículo 3, é o texto base que eu vou usar para falar com vocês sobre esterilidade espiritual, tá bom? Então, Salmo 127, versículo 3 diz assim, ó: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Esse é um salmo maravilhoso, né? Que ao contrário do que muita gente pensa, não é um salmo de Davi. Não foi Davi que disse que os filhos são heranças do Senhor, foi Salomão, né? Então esse é um salmo magnífico, tremendo. E eu não vou entrar no detalhe, né, da exegese, da exposição deste texto, deste capítulo do Salmo, a respeito do filho na retórica da palavra, né, na especificação apenas deste texto, mas nós vamos trazer para o lance de esterilidade. Então veja, Deus disse, através de Salomão, que os filhos é a herança do Senhor. É a maior dádiva que uma pessoa pode ter, são os filhos. É provável que eu esteja falando aqui com alguém que seja órfão de pais vivos, ou talvez nunca teve contato com os pais, foi criado por outras pessoas, e talvez não tenha desfrutado desse sentimento. Mas você pode quebrar isso quando os seus filhos vierem ao mundo, ou você deveria estar quebrando isso com os seus filhos. Não é porque você apanhou, você foi espancado, você foi abusada, que os seus filhos necessariamente precisam passar por isso, né? Então, os filhos, eles são a herança de Deus para nós aqui nessa terra. E quando a gente
olha para a história de Israel, a verdade é que para a gente entender sobre a esterilidade espiritual, a gente precisa relembrar um pouco da cultura hebraica, um pouquinho do que Israel vivia. Uma mulher em Israel que era estéril não conseguia dar à luz, ou às vezes não era estéril, conseguia gerar, mas não conseguia nunca terminar a gestação, o filho acabava morrendo. Era uma mulher chamada por eles como galho seco. Era uma mulher improdutiva, uma mulher desprezada e discriminada pela sociedade extremamente machista daquela época. Né? Porque naquela época, como não tinha autoexame, não tinha também exame, não tinha laboratório, então a esterilidade era sempre culpa da mulher, né? E muitas vezes o problema estava no homem, mas não tinha como diagnosticar. Na cabeça deles o problema era sempre a mulher. Então, era chamada de galho seco, muitas eram desertadas. Os maridos conviviam por algum período, viam que não conseguia gerar nada e abandonavam elas em lugares com nômades, bárbaros, pessoas no meio do deserto, sabe? Eram vendidas, misturadas em meio aos escravos. Então era uma bárbara o que acontecia naquela época. E Deus veio usando essas ilustrações para falar com a gente durante todos esses anos. E dentre alguns dos exemplos que eu separei aqui para falar com vocês, um dos primeiros que eu queria falar, que é a respeito da Sara, né? Na verdade, Sara foi a primeira mulher estéril da Bíblia, né? A esterilidade de Sara foi uma esterilidade terrível. Lá em Gênesis capítulo 16, eu não vou ler todos os versículos, porque eu separei algumas mulheres aqui com esterilidade. Então, para a gente abreviar o tempo, porque os dias são maus, né? Eu só vou dar aqui a base bíblica, você anota e estuda aí depois, tá? Em Gênesis 16 diz que Sara, ela tinha uma vida maravilhosa. O contexto da história de Sara, não só a Bíblia Sagrada, como Flávio Joséfo descreve, que era uma vida de princesa. Antes dela largar tudo e seguir com Abraão para um sonho, acreditando num Deus invisível, ela tinha uma vida de princesa. Ela levou muitas riquezas quando ela foi com Abraão. Ela tinha muita grana, e essa grana, quando teve a contenda entre Abraão e Ló, muito dessa parte foi para Ló, né? Abraão não deu o que ele tinha para Ló, Abraão deu muitas coisas que ele tinha de Sara para Ló. Então, a Sara era uma mulher de etiqueta, e não qualquer mulher. Além de ser uma mulher muito, muito boa de criação, com tudo ao seu alcance, a Sara, ela foi uma das mulheres mais lindas de toda a Bíblia. Os reis admiravam ela, né? O Abraão, ele tinha medo de ser assassinado pelos reis e esses reis pegarem Sara para ser esposa. Ele chegou a mentir falando que ela não era esposa dele. Então Sara era uma mulher magnífica. Mas Sara, quando chegou nos seus anos avançados de idade, começou a ficar preocupada, porque esse Deus que chamou eles era um Deus que fez promessas, sempre que falava com eles, restaurava a promessa, dava esperança que vai acontecer, vocês vão ser pai de multidões, vocês vão ser pais de multidões, mas a promessa nunca acontecia. Sara, cansada de esperar, então, fez com que Abraão se relacionasse com a própria empregada, e dali nasceu uma criança chamada Ismael. Deus ficou muito bravo com aquilo, porque eles passaram na frente de Deus. E quando Sara, lá perto dos seus 90 anos, já totalmente sem esperança, desacreditada, Deus resolve realizar o que ele tinha prometido para eles. Então Sara vira mamãe e nasce Isaac. Sabe, Sara, ela acreditava que ela nunca ia poder ser mãe, porque ela era estéril. E a esterilidade de Sara representa uma esterilidade espiritual, que é a esterilidade da promessa. Todas as vezes Deus falava com eles, vocês vão ser pais. Nunca aconteciam. Na cabeça dela, eles eram estéreis de realizar ou de viver a realização de uma promessa. E quantos de nós, que já tivemos a voz de Deus audível em nossos ouvidos, em nosso coração, desacreditamos da promessa de Deus para as nossas vidas? Nos tornamos estéril, nos tornamos pessoas de galhos seco com relação à promessa. O Senhor te trouxe aqui hoje nesse vídeo para falar com você que não é pelo seu merecimento e nem pelas suas forças, é porque Ele prometeu
e o que ele prometeu, ele vai cumprir. Ah, pastor, mas Deus nunca falou comigo, Deus nunca sussurrou nos meus ouvidos. Olha aqui, quantas coisas ele prometeu aqui, hein? Você precisa ler isso aqui. A Bíblia Sagrada tem tantas promessas, e nós muitas vezes não tomamos posse. O Senhor hoje quer te curar da esterilidade de realização de promessas. Amém? Outro exemplo que eu separei aqui para vocês de esterilidade bíblica foi o exemplo de Rebeca. A Rebeca era a nora de Sara. E ali no capítulo 25 de Gênesis, no versículo 21, conta um pouco sobre isso, a esterilidade de Rebeca. Rebeca, ela descreve uma das histórias de amor mais linda da Bíblia. Porque o Isaac, quando estava procurando uma esposa, diz aqui em Gênesis que ele estava cavalgando, subindo uma montanha no cavalo. E do outro lado estava Rebeca vindo, cavalgando também do outro lado da montanha. Eles estavam subindo. Quando o nivelamento faz com que eles fiquem retos, cavalgando, um olha para o outro e daí vem a expressão, não sei se você sabe, amor à primeira vista. É uma história linda de amor. Os dois se apaixonaram imediatamente e decidiram viver e ter uma vida diante de Deus. Mas Rebeca também era estéril e não podia falar que ela herdou isso de Sara, porque o Isaac que era filho de Sara. Mas a esterilidade na Bíblia diz que estava em Rebeca. E Rebeca, com muita dificuldade, não conseguia dar à luz. Sabe, Rebeca é uma palavra em hebraico que, entre vários significados de tradução, um dos seus significados é aquela que une, unidade. A Rebeca, ela representa a esterilidade da unidade. Talvez você seja uma pessoa de difícil relacionamento. Talvez você seja uma pessoa de difícil conviver. É difícil de conviver contigo. Às vezes é difícil de conviver e às vezes você coloca a culpa no seu temperamento, no seu jeito, mas uma coisa é você ter um temperamento e outra coisa é você ser mal educado, né? Veja só, o demônio, o diabo, a gente põe a mão e expulsa, mas a falta de educação não tem como expulsar, né? Então, você precisa rever algumas coisas do seu jeito, do seu temperamento, porque isso faz mal para você. Você entende? Isso faz mal para você, não é as pessoas que ficam sozinhas. É você que acaba ficando sozinho. E se você é da opinião de que prefere caminhar sozinho, eu te digo que quem caminha sozinho está em péssima companhia. Em todos os lugares que Jesus ia, os apóstolos de Jesus iam, os discípulos de Jesus iam, sempre estavam rodeados de multidões. Pessoas seguiam aqueles que tinham Deus. Se você tem Deus, onde estão as pessoas que te seguem? Se você é uma pessoa de difícil agregamento, você precisa rever isso. Não só por causa da sua vida, do seu viver, sabe? Mas por causa das oportunidades que você acaba perdendo na sua vida. Então a Rebeca, ela tinha essa esterilidade, a esterilidade da unidade. O Senhor precisa restaurar isso em você, mas para Ele restaurar você precisa querer se relacionar, se esforçar para estar com as pessoas. Você sabe que unidade é quando eu me esforço para estar com alguém e abro mão do meu interesse pelo interesse do coletivo. Às vezes você tem que abrir mão e sacrificar. Mas é isso que é legal da unidade. E Salomão, ele descreve uma coisa muito interessante. Nunca caminhem sozinho, porque se vocês andarem de 2 em 2, se um cair, o outro vai ajudar a levantar. Então a unidade, ela é muito importante. Outro exemplo bíblico que eu encontrei de esterilidade espiritual aqui na Bíblia é a Raquel. A Raquel, ela era, veja, a Rebeca era nora de Sara. A Raquel, ela era nora da Rebeca. Né? Então aqui era avó, mãe e neto, tudo na descendência ali de Abraão. Então é uma maldição familiar que estava acontecendo ali. O diabo estava tentando de tudo para que essa família não gerasse multidões. E agora acontece com Raquel. A Raquel, ela também não é descendente de sangue de Rebeca. Raquel se casou com Jacó. O Jacó que era o filho da Rebeca. Mas a Bíblia diz que a esterilidade estava na Raquel. E eu fui estudar um pouco sobre a Raquel, lá em Gênesis 30, fala da história dela, né, da esterilidade dela. E o lance da Raquel é muito lindo. Por quê? Raquel, ela foi a primeira pastora da Bíblia. Ela cuidava de ovelhas. Um dos significados hebraicos do nome Raquel
é mansa como a ovelha. Então, ela era uma pessoa que se chamava mansa como ovelha e pastoreava ovelha. O nome dela trazia a identidade dela. E sabe o que eu aprendo aqui? Que a Raquel ela teve problema com isso. Porque a promessa não acontecia, mais ou menos igual a Sara. Os anos foram se passando, ela não conseguia engravidar. Então, aconteceu que Lia, que era a irmã dela, que tinha se casado com o marido dela antes de uma forma armada, totalmente fora do combinado, Lia teve filhos. E aí a Raquel ficou sofrendo com isso. E tinha que aguentar toda aquela anarquia e aquela confusão. E ela era uma pessoa mansa como ovelha, que cuidava de ovelha, mas já não acreditava naquilo que Deus tinha chamado ela para ser. Sobre Jacó repousava a mesma promessa do pai: vocês vão ter uma herança de multidões. E Raquel não acreditava mais nisso. Ela não acreditava que a família dela iria pastorear, cuidar, liderar, discipular, ser sacerdote de pessoas, de multidões. E ela talvez perdeu um pouco com o passar dos anos a confiança nessa promessa. E ela começou a ter uma crise de identidade. Eu me chamo mansa como ovelha, sou pastora, mas não tenho nenhuma ovelha para cuidar. E isso é terrível nas nossas vidas. Uma das maiores armas que o diabo usa para nos assolar é a crise de identidade. Observe esse exemplo. Um dia, Jesus estava um pouco incomodado porque todo mundo estava falando que ele era alguma coisa. E alguns falavam que ele era o Messias, outros falavam que ele era o Cristo, outros falavam que ele era Beelzebu e o próprio Satanás. Jesus chega para os seus apóstolos e fala: o que vocês dizem que eu sou? Porque a multidão está falando um monte de coisa, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Todos eles ficaram quietos. E Pedro se levantou e disse: tu és o Cristo. E aí Jesus, ele ficou maravilhado com aquela revelação e ele disse... Nessa época, Pedro ainda carregava o seu nome antigo. O nome de Pedro era Simão, né? Então ele disse: Simão, vejo que esta revelação ninguém te contou, que eu sou Cristo, senão o próprio céu. E por você ter revelado quem eu sou, eu revelo quem você é. A partir de agora você não é Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é tremendo, porque quando Simão, o Pedro, revela quem Jesus é, Jesus revela quem Simão se tornaria ser, que é o Pedro. A cura da identidade passa por esse processo. Você jamais terá a sua vida de identidade curada se você primeiro não identificar quem é Jesus na sua vida. Quando primeiro você identificar quem é Jesus, Jesus vai falar para você quem é você. Porque não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. E não é você que o ama, ele te amou primeiro. Aleluia. Então, a Raquel, ela tinha esse problema. E quantos de nós temos esse problema, né? Pessoas que se formam, faz pós-graduação, PhD, formação técnica, acadêmica, tem um monte de coisa na vida, empreende e parece que sempre vive perdido, não consegue acertar o alvo, não consegue trabalhar naquilo que estudou, não consegue exercer aquilo que sempre sonhou, porque passa por crises de identidade e essas crises fazem com que haja a acomodação. Então o Senhor quer te libertar nisso hoje e quer revelar quem você é. Mas primeiro você precisa mostrar para Jesus quem Jesus é para você. Além da Raquel, tem uma história extraordinária. Lá no livro de Juízes, no capítulo 3, no capítulo 13, no verso 2, a Bíblia conta a história de uma outra mulher que tinha um problema de esterilidade. Essa mulher era a esposa do Manoá. O Manoá foi o papai do Sansão. E eles se casaram, a Bíblia não fala o nome da mãe de Sansão, mas o Manoá se casou com ela e eles não conseguiam dar à luz a ninguém. Eles não conseguiam gerar, eles não conseguiam ficar gestantes, né? E a Bíblia diz que era um período de assolação que Israel estava passando terrível, que eles só se sentiam fracos. Então Deus viu dali uma necessidade e viu uma oportunidade de suprir aquela necessidade através da necessidade de Manoá e de sua esposa, suprir a necessidade de Israel também. Então, já que Israel estava fraco, Deus fez com que eles engravidassem de uma providência de força. O nome Sansão, poucos sabem, mas entre os significados significa força descomunal ou forte como o sol. Então,
quando a esposa de Manoá fica grávida, ali a esterilidade espiritual, Deus estava curando, porque Deus estava trazendo a força. Eles estavam estéril de força. Eles estavam vivendo um período de fraqueza muito, muito grande. E é muito tremenda essa história, né? E quase você não vai ver nem no YouTube vídeo sobre isso, né? Então, as pessoas não costumam falar muito dos detalhes. E os detalhes são muito importantes. A gente só fala de quem Sansão foi, o que ele fez e como ele terminou. Mas Manoá e sua esposa, eles foram profeticamente usados por Deus para curar uma esterilidade de Israel da época. E quantos de nós estamos com essa esterilidade? Acho que essa é uma das que mais assola o povo de Deus nesses dias. É uma fraqueza que não tem como calcular, né? Nós não conseguimos passar alguns dias de consequências em felicidade, né? Em um estado de espírito de paz, em um estado de espírito de bom humor. Você viu como as pessoas andam mal-humoradas? Como as pessoas andam prontas para discussões, desavenças, né? As pessoas estão fracas emocionalmente, estão fracas em sua saúde, estão perecendo. Por quê? Porque não consegue mais gerar força. E como gerar força? Como curar essa esterilidade? O salmista descreve que tem uma forma rápida e simples de você curar esse problema. Sabe como? Deixar o Senhor, nosso Deus, alegre. Está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando você deixa Deus alegre, Deus te faz forte. E como deixar Deus alegre? Olha, é muito simples. É só não violar os princípios, não cometer pecados, né? E a gente deixa o Senhor Deus alegre, e Deus estando alegre, nós estaremos fortes. Então Manoá e sua esposa tinham esse problema. Eles não conseguiam ficar grávidos. Outro exemplo de esterilidade, e esse é um dos mais famosos, é o da Ana. Ana, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 4, conta a história da Ana. A Ana, ela tinha uma vida muito amarga. Todo dia ela ia na igreja fazer a mesma oração. Eu quero ser mamãe, eu quero ser mamãe. Me dá um filho, Senhor. Me conceda uma criança, Senhor. E nunca acontecia isso. E todo o ânimo dela se foi, ela ficou esgotada emocional. E Ana era aquela pessoa que todo mundo, quando olhava, via de semblante caído e triste, sempre desanimada. Ana representa a esterilidade da graça. Ana representa a esterilidade do ânimo. Sabe por quê? A palavra Ana significa aquela que é cheia de graça. Então Ana já não tinha graça. Ela ia para a igreja todos os dias fazer a oração, fazer aquela reza, aquela oratória de sempre, de sempre, de sempre. Até que um dia o Senhor escutou a oração dela e usou o Eli para liberar uma palavra. Você, que seja feita conforme a sua oração. E aí ela ficou grávida de Samuel. E quantos de nós, de vocês, de pessoas que vocês conhecem, estão passando por esse período de esterilidade da graça? Não estão mais cheios de graça como Ana, né? Estão vivendo uma vida de desânimo sem fim. Não conseguem andar de cabeça erguida. Não conseguem ter ânimo. Não conseguem ter forças no sentido emocional. Não conseguem mais olhar para além do problema, só olha para aquilo. E eu quero te falar uma coisa. Quantos de vocês que têm um problema, eu vou dar um exemplo aqui financeiro, por exemplo, você tem uma situação para resolver no dia 20 e no dia 5 você já está se autoflagelando por aquilo que ainda vai acontecer no dia 20? Ou quantos de vocês que vão fazer uma consulta, um exame, e ainda demora, sei lá, 1 mês, 40 dias para sair o resultado daquilo, e vocês ficam sem dormir 1 mês, 40 dias até que esse resultado não saia? Nós estamos vivendo um período em que as pessoas nunca sofreram tanto por antecipação. Você nem pegou o telefone para falar com a pessoa, já imagina que vai levar um não, que vai ser xingado, que vai ser rejeitado, né? Pessoas que andam sem paciência, não tem mais graça. As pessoas não têm mais ânimo, não têm mais coragem, né? As pessoas não querem mais viver no hoje, elas estão sofrendo por consequência. O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele descreve que não olheis para os dias de amanhã, não planejai o dia de amanhã. É pecado isso, sabia? Jesus ele diz assim: não vos preocupeis
com o que comer, o que beber e o que vestir. O vosso Pai Celestial que no céu está, não cuida dos pardais e dos lírios dos campos, que não trabalham e não fazem absolutamente nada? O que dirá de vós que sois filhos? Cuidará muito bem, com certeza. Então, o hoje se chama presente. Se você ficar descabelado por uma dívida de daqui 1 mês, por um exame de daqui 2 meses, não vai resolver nada. Viva o hoje. Viva o hoje. O pão de cada dia o Senhor já preparou e você não vai perecer em nome de Jesus. Amém? Outra esterilidade, estou terminando, foi a história da Mical. A Mical em 2 ou Mical, né? Mical ou Mical. Em 2 Samuel, no capítulo 6, lá no versículo 20, a Mical ela representa uma esterilidade maligna. Ela se casou com Davi. Ela era filha de Saul, vivendo sempre uma vida de princesa, crescendo no meio da riqueza, da bonança, e casou com o homem mais famoso, mais valente, o maior rei que já existiu nesse mundo. E quando os meses começaram a passar, os primeiros meses de casamento, né? Quem sabe ela já estava pensando nisso, né? De ser mamãe. E um dia Davi, quando ele foi buscar a arca do Senhor e trazer de volta para o país, para a nação de Israel, quando ela viu Davi voltando com a arca é a presença de Deus. Davi estava todo arrumadinho, todo contido, só que quando ele viu o povo, quando viu a presença de Deus, começou a chorar, adorar, gritar, celebrar, dançar. Davi não aguentou aquilo e ele começou a bailar, dançar, a bendizer e a adorar o Senhor com todas as suas forças. É isso que está escrito em 2 Samuel. Quando a Mical, que estava no alto do palácio, viu aquela cena, ela falou: que marido que Deus me deu. Olha que homem sem etiqueta, sem repertório, sem comportamento. E a Bíblia diz que ela desprezou o que Davi estava fazendo. Só que o que Davi estava fazendo era uma adoração, porque a presença de Deus estava voltando para Israel. E ela desprezou aquilo. E ali a Bíblia diz que foi um dos poucos casos de esterilidade que Deus amaldiçoou, Deus enviou para o ventre de uma pessoa. A Bíblia diz que Deus permitiu que ela ficasse estéril e morresse sem ter filhos, por ter desprezado aquilo que Davi estava fazendo na adoração com Deus. Muitas pessoas que têm uma vida de adoração estéril, pessoas que até parece que adoram, mas a adoração deles não geram nada. A adoração não é o que você quer dar, é o que Deus quer receber. A adoração não se resume apenas a uma música ou a um repertório de dança, um repertório musical, teatral. Não, adoração é muito mais do que isso. Adoração não é o que você faz na hora do louvor na sua igreja. A adoração não é o que você faz quando você canta. A adoração é o testemunho que você faz quando ninguém está olhando. Quando você prova para as pessoas de uma forma indireta que Deus está na sua vida sendo testemunho vivo de Jesus nessa terra. Quando Jesus diz em João 15 que nisto será considerado que vós sois meus discípulos, se derem muitos, não é um, é muitos frutos. Frutos. Você já deve ter reparado que em algumas igrejas, em alguns lugares, tem pessoas que são extravagantes no momento de louvor, mas nunca mudam de vida. Sabe por quê? Eles adoram como está escrito em Isaías. Apenas com os lábios, o coração está longe do Senhor. Né? Não é só no momento de louvor. Claro, isso é adoração também. Mas a adoração é muito mais do que isso. E o Senhor quer te curar disso nesse dia. O Senhor quer te curar disso. Você precisa voltar a gerar na adoração. Você precisa voltar a adorar a Deus de uma forma que isso gere alguma coisa em você e nas pessoas. Algumas pessoas estão precisando de referências e de testemunhos, como o que Deus quer fazer através de você, para elas conhecerem Jesus. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, as pessoas olham muito para o homem, por isso que caem, tem que olhar só para Deus. Só que a nossa referência de Deus está em algumas pessoas.
Algumas pessoas têm a referência de Deus no pai, na mãe, num colega, num pastor, num amigo, não é? Então Deus está nas pessoas, por isso pessoas são referências. Paulo diz: sejam imitadores de mim, porque eu sou imitador de Cristo. E para a gente chegar a um destino, a gente precisa ter uma referência de quem já está lá. Então isso é muito sério e você precisa entender. A sua adoração precisa gerar alguma coisa. Isso é tão profundo que daria para a gente fazer uma série de discipulado aqui só sobre essa esterilidade, né? Porque o que tem de igreja, o que tem de pessoas, denominações que têm tido cultos estéril, acostumaram a fazer o culto sem o Espírito Santo, o louvor, a adoração, a proclamação da palavra sem a manifestação do Espírito Santo. Estão estéril espiritualmente, não é verdade? O penúltimo exemplo aqui que eu separei para vocês é a esterilidade da sunamita. Está lá em 2 Reis, no capítulo 1, no versículo 14. Essa é uma história muito, muito forte. O profeta sempre que ia àquela região não tinha onde ficar e essa mulher construiu um lugar para que eles ficassem. O profeta e o seu discípulo. E um dia o profeta falou: nossa, essa mulher fez tanto pela gente, ela construiu um quarto para a gente, mobiliou o quarto, o que a gente poderia fazer por ela? O discípulo falou assim: olha, ela sempre quis ser mãe, mas ela é estéril e ela nunca conseguiu gerar nada. Mas esse era o sonho dela, mas ela já também até desistiu. Aí o profeta manda chamar ela e o profeta fala: olha, daqui 1 ano eu vou voltar aqui. E quando eu voltar, o seu sonho vai estar nas suas mãos. E aí foi aquela obra maravilhosa. A sunamita, ela era estéril de esperança. Ela era aquela pessoa que fazia tudo para todo mundo, mas parece que ninguém nunca fazia nada por ela. Ela era aquela pessoa como muitas vezes são os pais. Você já viu que quando os pais, os filhos precisam de alguma coisa, você que é mamãe, você que é papai, desde crianças até de adultos, adolescentes, jovens, vocês sabem o que eu vou falar. Quando o filho eles querem alguma coisa, eles querem para ontem. Mas quando o pai e a mãe precisam de um auxílio, de uma ajuda, de uma carona que seja, aí você tem que esperar a boa vontade dos filhos, né? Nunca é como a velocidade que você se dispõe a ajudar os filhos. Nunca é o inverso. Isso é tremendo, porque a sunamita ela tinha perdido a esperança. Na cabeça dela é o seguinte: deve ser a permissão de Deus que eu não tenha filhos, essa é a vontade de Deus, então eu vou pegar e vou servir a Deus de alguma outra forma e vou tentar suprir esse vazio, essa carência, esse sonho. Só que nada pode suprir o vazio que só cabe Jesus. Existem vazios do nosso coração que é exatamente do tamanho de Jesus, só ele cabe lá. E aquela mulher tinha um sonho que era impossível, ela já não tinha mais esperança. Mas o prazo em 1 ano, depois de uma palavra profética liberada, aconteceu. Para quem está me assistindo, para quem está me escutando, eu profetizo que em breve o sonho da sua vida estará nas suas mãos. Seja lá o que for, se é da vontade de Deus, você não vai prejudicar ninguém. Claro, porque Deus não vai te dar nada que prejudique alguém, tá? Eu profetizo que em breve, muito em breve, você vai poder contemplar o teu sonho, os teus sonhos nas tuas mãos. Aleluia! Receba isso, viu? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. O último exemplo de esterilidade, tem vários, tá? Mas eu separei 8 aqui para falar com vocês. O último exemplo é da dona Isabel. A Isabel, a mulher de Zacarias, ela já estava também numa idade avançada, não conseguia ficar grávida. Zacarias era o pastor, era o sacerdote ali da época, eram parentes de Maria, de José, né? E de repente o mesmo anjo Gabriel que visita Maria vai lá na casa da Isabel e fala: olha, você em um pouco espaço de tempo vai finalmente ficar grávida. E o menino que você vai gerar vai preparar o caminho para o Messias, o Salvador que está vindo. O menino, ele vai se chamar João. E quando ele nascer, ele será grandemente usado nessa terra. O João, quando nasceu, ele preparou o caminho para Jesus. Ele estabeleceu de uma forma mais perfeita a liturgia do batismo. Ele profetizou e
colocou em xeque várias situações de pecados que havia dentro da própria igreja da época. Por isso que as pessoas não aguentavam ouvir ele falando. Então, quando não suportavam mais ele falando, ele pegou as coisas e foi para o deserto. E lá no deserto ele pregava, batizava pessoas e vivia à base de gafanhoto e mel. As pessoas chamam ele de João Batista porque a palavra Batista significa o anunciador do fim. Então o João era o cara que aonde ele ia, ele era igual você quando tinha aceitado a Jesus. Lembra quando você era? Você ia no churrasco, você chegava para os seus parentes e falava, você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Você ia para uma festa, você já ouviu falar de Jesus? Se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu. Você precisa se converter, você precisa passar pelas águas. Era o cara que só falava do fim, era o cara que só falava do apocalipse. Você precisa ir para a igreja porque Jesus está voltando, você precisa ir para o culto porque Jesus está voltando, você precisa se reconciliar, voltar para os caminhos do Senhor porque Jesus está voltando. O João só falava disso. E ele só pregou um sermão durante toda a vida. E você que está me assistindo, que é pastor, que exerce um cargo de sacerdócio, que fica procurando tanta coisa, revelação nova, coisa profunda. Gente, João passou os poucos anos de ministério dele pregando uma única pregação. Era toda vez no culto a mesma pregação. E a pregação era essa: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Às vezes ele mudava um pouco. Ele falava, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, raça de víboras. Então ele pegava e preparava o caminho para Jesus. Só que a Isabel, ela representa a esterilidade profética. Porque está escrito que João foi um dos maiores profetas e que jamais haverá alguém igual a ele. A Isabel estava estéril não só de filho, ela estava representando naquela época a esterilidade profética no meio do povo de Deus. Afinal, se você não sabe, entre a última página do Velho Testamento de Zacarias até a primeira página do Novo Testamento, Mateus, tem uma folha em branco dividindo o Velho e o Novo Testamento. Essa folha em branco simboliza 400 anos de silêncio, que Deus não falou absolutamente nada com ninguém. E eu quero te falar uma coisa: terrível é estar no deserto, trágico é cair numa fornalha, pior é estar dentro de uma cova de leões, mas nada disso supera o terror, o pavor do que não ter a voz de Deus, do que não ter a direção de Deus. Então, a voz profética se calou porque Deus falava através dos seus profetas. Tanto que antes do João nascer, eram os anjos que estavam vindo para falar com as mamães, tanto a Maria, mãe de Jesus, como a Isabel, mãe do João. Porque não havia revelação, não havia mais sonho, não havia mais voz de Deus audível. E isso é o que Deus quer restaurar nesses últimos dias, aleluia. O Senhor, Ele quer restaurar, Ele quer curar a esterilidade profética. Eu sei que tem muita meninice, eu sei que tem muita molecagem nos dias de hoje. Alguns altares estão corrompidos, estão rachados, eu sei de tudo isso. Mas Salomão lhe disse que se não houver profecia, o povo se corrompe. E não tem como ter profecia se não tiver profeta. Então nós precisamos crer no espírito profético de Deus sobre a igreja do Senhor. Ainda existe Espírito Santo. Dê lugar para o Espírito Santo. O Senhor quer curar isso de você. Volte a acreditar, volte a fluir no mover profético de Deus e você vai ver como essa esterilidade será curada em nome de Jesus. Amém? Esse era o assunto que eu queria abordar com vocês, recapitulando: esterilidade da promessa, esterilidade da unidade, esterilidade da identidade, esterilidade da força, esterilidade da graça, esterilidade da adoração, esterilidade da esperança, esterilidade profética. É o que Deus quer curar nesses dias. Existem outras pessoas na Bíblia que tiveram esterilidade? Existe. Mas hoje, eu quis de uma forma bem abreviada falar sobre isso com você. Antes de orar, para nós encerrarmos, quero te dar um recado muito importante. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal, deixe um comentário relacionado a esse assunto que a gente falou, envia para alguém que você sente de Deus que está passando por uma esterilidade como essa que a gente falou aqui hoje. Eu peço para vocês também oração. Ore por mim, pela minha família, pelo corpo de Cristo. Para mim poder produzir esse conteúdo de hoje,
foi uma luta tão grande, diferente dos outros discipulados. Parece que esse foi mais difícil, sabe, de acontecer. O inimigo trabalhou de várias formas. Se você puder, levante um clamor, apresente as nossas vidas ao Senhor, jejue, interceda, sabe? A intercessão é muito importante. Se você quiser ajudar, ser um mantenedor, pode fazer isso via Pix, ministériorafaelviegas@gmail.com, ministériorafaelviegas@gmail.com. Eu vou deixar o Pix na descrição do vídeo aí embaixo, tá bom? Depois você vê se você tiver dúvida. E mande para nós, sabe? Essas orações, porque isso é o pilar que nós precisamos, tá bom? Eu quero orar por você agora, se você permite. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Existem pessoas que estão enfrentando, talvez, alguns níveis de esterilidade em suas vidas, e eu peço para que esse discipulado seja um alimento, e não só um alimento, que seja uma cura, Senhor, para que essa pessoa possa entender que talvez algumas coisas não estejam acontecendo por conta dessas esterilidade. Essa pessoa não consegue produzir mais em algumas áreas, em algumas situações, porque está estéril. Parece que chegou no máximo da vida, não consegue passar disso, não consegue superar aquilo que está vivendo. Pai, em nome de Jesus, eu oro. As pessoas, elas podem confrontar o que eu falo, elas podem até confrontar a forma como eu falo, mas ninguém pode confrontar uma oração. E eu oro para todos que estão recebendo esse áudio, essa imagem, onde chegar, Senhor, a voz, a imagem, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, não de mim, entrar na casa dessa pessoa que está com os ouvidos abertos, que está dedicando o seu tempo a meditar nas Tuas Escrituras. Pai, que o Senhor possa abençoar grandiosamente e poderosamente. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Deus te abençoe, um abraço a todos e até o próximo discipulado, se o Senhor assim permitir, em nome de Jesus.